que vocês estão? Eu estou bem e espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe este dia chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos e se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu like, também ative o sininho de notificações e se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se. Será um prazer você fazer parte dessa família. Grande parte do reino de Jesus foi transmitida por meio de parábolas. Dos 4 evangelistas, Mateus foi o que mais registrou parábolas em seu evangelho. Somente no capítulo 13 foram registradas 7 parábolas ensinadas por Jesus. As parábolas ensinadas por Jesus, de um modo geral, eram histórias nas quais ele fazia uso de coisas reais e reconhecidas pelos seus ouvintes com o propósito de ensinar-lhes uma lição principal, especialmente aos seus discípulos. Observe que no contexto de Mateus, no capítulo 13, o propósito de Jesus ao ensinar por parábolas é duplo. Primeiro, ocultar as verdades do reino aos céus do coração endurecidos que não o reconheceram como Messias. E o segundo é revelar aos mistérios do seu reino aos que nele creram. Mateus 13, 11 a 16. Os discípulos do Senhor foram privilegiados, pois receberam dele a explicação e o entendimento das parábolas. As parábolas ensinadas por Jesus, em especial a de Mateus 13, expressam verdades acerca do reino dos céus. O Senhor introduziu suas parábolas com a seguinte expressão: o reino dos céus é semelhante, e aí continua. Na pessoa em obra de Jesus, o reino dos céus se manifestou entre os homens. Muito do seu tempo foi gasto na pregação do Evangelho do Reino, na qual estavam incluídas as parábolas do reino. Cada parábola apresenta um aspecto desse reino. Por exemplo, algumas vezes Jesus fala do reino com uma realidade presente. Veja esse exemplo da parábola do grão de mostarda, que é crescimento do reino aqui na terra, e as outras como a realidade futura, que é a parábola da rede, o juízo final. Algumas parábolas apontam para que as pessoas e a obra do Rei Jesus, que a parábola também dos lavradores maus, que é a oposição a Jesus e a sua morte. Outras expressam a atitude cristã dos súditos do seu reino, que é o bom samaritano, por ele ser misericordioso, que se encontra em Lucas, no capítulo 10, versículo 30 ao 37. As parábolas do tesouro e da pérola, que está em Mateus 13, 40 e 46. Nesse sermão, vamos atentar especialmente para as parábolas do tesouro escondido e da pérola e descobrir o que Jesus requer de nós como súditos do seu reino, e vamos tratar também das duas numa só, porque é um sermão, porque as ambas são relacionamento entre si, os mesmos exemplos que expressam na mesma verdade acerca do reino dos céus. Além disso, ambas as parábolas apresentam algumas características próprias. A primeira são 2 parábolas curtas, não seguidas de uma explicação explícita, ao contrário das parábolas do semeador e do joio. Segundo, ambas as parábolas foram dirigidas especialmente aos discípulos de Jesus, e eles entenderam o que o Senhor lhe ensinou nelas. Portanto, essas parábolas são dirigidas por Jesus à sua igreja, a fim de revelar uma verdade da importância acerca do reino dos céus.
atendemos para as parábolas do tesouro escondido e da pérola. O Senhor Jesus nos diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordantemente de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esse versículo está no livro de Mateus, capítulo 13, 44 e 46. Vejamos primeiramente a explicação dessas parábolas dentro do contexto da época. Depois vamos atentar para a aplicação do ensino de Cristo contido nessas parábolas para as nossas vidas como seus discípulos e cidadãos do seu reino. Qual é a mensagem que Jesus quer aplicar no coração com o ensino das parábolas do tesouro escondido e da pérola? E que tipo de atitude ele exige de nós como súditos do reino? Antes de atentar para a verdade central que Jesus quer aplicar no nosso coração com essas parábolas, vejamos primeiramente o que Jesus não está nos ensinando nelas. Jesus não está ensinando que o cristão deve comprar a sua salvação, assim como os dois homens compraram o tesouro e a pérola. Alguns pensam assim ao interpretarem essas parábolas, mas não devemos chegar a essa conclusão, pois a Bíblia, que não se contradiz em lugar nenhum, nos ensina em vários textos que nossa salvação é uma dádiva graciosa de Deus. Efésios 2, 8 ao 10 e 2 Timóteo 1, 9. O preço da nossa salvação foi o sangue de Cristo e não algo que podemos fazer para obtê-la. Não podemos comprar o reino de Deus, pelo contrário, Deus é que nos faz herdeiro e súditos do seu reino, por pura graça, mediante a fé em Cristo. Alguns pegam o detalhe da parábola de que os dois homens se desfizeram de tudo que tinham para obterem o que tinham encontrado e afirmam isto. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Não é assim que você agora, por ser um cristão, vai vender sua casa, vender o seu carro e qualquer outras coisas que você possui em seus bens para servir a Cristo. Sempre existiu e existirão cristãos fiéis que são ricos no sentido material. Isso é um dom de Deus. Ser cristão não é sinônimo de ser pobre no sentido material. Portanto, Jesus não está nos ensinando a se tornar pobres nessas parábolas. Qual é então a atitude correta que Jesus requer dos seus discípulos nas parábolas do tesouro escondido e da pérola? A verdade central da parábola que Jesus quer colocar no nosso coração é a seguinte: o reino dos céus, contudo, o que ele é e possui, é um tesouro tão valioso que o cristão que o encontra reconhece seu imenso valor e é motivado por grande alegria, dispõe-se de todo o coração a entregar tudo quanto possa interferir na obtenção desse reino, que é tão valioso. E, em outras palavras, aqueles que percebem o imenso valor do reino de Deus que foi revelado em Cristo e no seu sacrifício, que qualquer sacrifício que nós fizermos, qualquer coisa para desfrutar das riquezas desse reino é válido. O cristão encontrou o Rei Jesus Cristo e todas as bênçãos do seu reino, o perdão dos pecados, a nova vida no Espírito Santo, o governo e cuidado de Cristo sobre a sua igreja, a sua vida eterna. Consciente de todos esses benefícios, abandonará alegremente o seu velho estilo de vida para então
viver em total gratidão e louvor ao seu Rei e Salvador Jesus Cristo, que por pura graça o faz desfrutar das riquezas do seu reino. Portanto, de sua grande alegria por ter encontrado o Salvador de sua vida e se tornar um herdeiro do seu reino eterno, o cristão não desejará outra coisa senão viver para o Senhor. E ele fará isso sem nenhum constrangimento, mas com toda alegria, pois ele agora sabe que, pela graça de Deus, foi transportado do império das trevas, uma vida de miséria que é pecado, para o reino de luz do Filho amado de Deus, que é o perdão e a salvação. A salvação é um tesouro e um campo é o caminho que quiser a salvação. Deverá seguir por este caminho, às vezes espinhosos e de escolha nada convencionais. Mas o tesouro é tão valoroso que o preço a ser pago vale a pena. Das parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, os cristãos retiram uma lição a ser utilizada no evangelismo, de modo a demonstrar ao pecador que para ganhar a Cristo é necessário deixar tudo. Amém? E por hoje é isso, amados. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Shalom.